Agora somos dois ou três mais, encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Em teu reino e a glória pra sempre. Eu é o domínio do poder do amém. Amém. A glória pra sempre. Teu é o reino, o poder, o amém. Amém. Oh, oh, oh. Teu é o reino, o poder, o domínio, a honra e o amém. Bom dia. Lará, lará, bom dia. Lará, 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 lará. Só tu és santo, santo. Deixa queimar. Só tu és santo. Boa madrugada, né? Aí eu sei que é muito cedo. Não há outro como tu. Mas aí, quando você abrir o seu olho, quando você acordar, você vai dar de cara, né? No teu Instagram, comigo aqui. Com um sorrisão no rosto, te dando um bom dia. Tenha um excepcional dia. Faça dele assim, excelente, porque mais um dia ele te deu a oportunidade de fazer algo novo, de viver um novo momento, ter novas experiências com ele. Como fala nesse louvor, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só ele é santo. Então, vamos lá com o nosso cantinho. Hoje eu não estou no meu cantinho do amor pendual, estou na cozinha, porque eu já acordei bem cedo, fiz meu café, né? Vamos tomar um café. Você também, quando acordar, toma seu café. Ou aquilo que você gosta. Eu gosto de tomar um café. E vou aqui abaixar. Deixe ficar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar. Ele vai pedir, eu vou pedir para você. Deixa ele ficar todos os dias nesse lugar, na tua vida. Deixa. Então, vamos fazer o quê? Começando a fazer uma oração pra gente. Vamos fazer o boot, gente? Eu vou fazer com vocês, tá? O de hoje eu vou fazer com vocês. Que eu já fiz, eu faço de novo sem problema algum. Respira fundo. A ti rendo graça, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E começa uma nova história, uma história de graça, sabedoria e entendimento, uma história de amor e generosidade. Que cada um dos seus filhos aprenda a contar histórias e quando ao chegar na eternidade tem sessão de pessoas que vão contar suas histórias e seus grandes feitos aqui na Terra. Será muito divertido. Pense no que faz uma pessoa ficar presa numa televisão ou na internet. Uma história. Eu quero que você também verbalize com a sua boca a minha história. Vale a pena ser contada por Hollywood, por documentários. A minha história vale um livro, vale um método. A minha história vai curar muitas pessoas, vai curar muita pessoa. Respira fundo. Se você não gosta da história que você está construindo, ou já construiu até agora, é hora de começar uma nova. Começa hoje, fecha a velha, começa uma nova história. De acordar cedo, de transbordar, de mentalizar, amar as palavras, amar a pessoa, amar a palavra de Deus e tocar terror na terra. Imagina você prosperando absurdamente.
de não ouvir conversas fiadas que vão entrando aí, de você ser governante da sua vida, da sua família, dos seus negócios aqui na Terra. Olha que história linda. As pessoas estão vindo de todos os lugares, de longe, porque elas querem ouvir a sua história. Ela impressiona tanta gente, a todos. Você é muito bom de história. Tem realidade, sua história não é uma falácia, quer dizer, não é uma mentira. A sua história é um download que desceu do céu. Ela começa na hora que esse download veio. Daí o Senhor começa a rir do trono dele e dizer para você, ele começou a história que eu chamei. Que eu chamei ele ou ela para contar a sua história contada, com a sua identidade, com o seu propósito, com suas conexões, lugares e situações que você tem entrado. Você tem uma história, uma linda história. Aí você fala assim, eu tenho uma linda história com o Senhor. Eu tenho uma linda história que nesse movimento que eu estou, no meu próximo passo da minha história, vai ser impressionante. Vai parecer que é simples, mas eu vivi cada página, cada capítulo, cada minuto dessa história. Respira fundo, bem fundo. Abre de novo um sorriso, esfrega sua mão, tá, para aquecer o cérebro e fixar lá. E começa um novo capítulo no dia de hoje. É uma forma de você energizar. A gente chama de boot, mas você pode chamar do que você quiser. Mentalização, energização, seu momento com ele. Faz o que você achar melhor. Não importa o que você acha, tá? O nome que você vai dar. Eu vou ler pra gente aqui. Nós vamos ler, nós vamos juntinhos. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Nós vamos juntinhos aqui fazer o quê? Eu vou fazer uma meditação dentro de Filipenses. Good morning! Meu esposo que acordou. Então eu tô falando bom dia pra ele. E ele veio pra cozinha, porque eu desci aqui pra não acordá-lo lá em cima. Mas já que ele desceu, então, good morning, honey. I like vídeo no Oko. Bihar Coffee. Baritá. Então vamos lá. O tema de oração de hoje, nós estamos em Filipenses. Eu vou ler Filipenses. O autor também foi Paulo. Você sabe que Paulo, ele escreveu a maioria, né? Dos livros do segundo evangelho, do segundo livro. A maioria foi escrita por Paulo. Então, quando ele escreveu isso, da igreja em Filipos, para encorajá-lo, para te encorajar a você, a perseverar, permanecer unido e unida e vigiar em relação aos falsos mestres. Eu já comentei isso antes, eu já falei aqui. Então, isso é muito importante, a gente tem que estar sempre procurando realmente ficar atento, né, aos falsos mestres, às palavras que não são para te dar vida, que vão te levar realmente para afundar em cima do poço. Em cima do poço, não, dentro de um poço. Ore sempre por sua família, pelos seus amigos. Amigos, sim, diga-lhes para agradecer sempre. A cada vez que você lembrar deles e falar deles em uma oração que você fizer, ali você está, sabe o quê? Colocando muito mais bênção para a sua própria vida. Pela sua própria vida. E para cada dia temos uma escolha. Temos uma escolha a cada dia. Sermos positivos ou negativos, aí depende, você que decide se você quer ser uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa. Cabe a você decidir. Eu creio que se você é uma pessoa positiva, as coisas ficam muito mais fáceis para você levar a cada dia. Ser positivo ou negativo, otimista ou pessimista, decidir, sabe, se concentrar nas bênçãos que estão reservadas para você. Meu amor, honey, então, isso faz o quê? Faz com que você fique focado. Se nós enfocarmos as dificuldades, se nós ficar focado nas dificuldades da vida e nós começamos a nos resignar, ter uma existência, resignar. O que é resignar? É ficar escondido, ficar retraído, né, de uma existência inferior daquela para que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser inferior a nada.
Nós somos semelhantes. Esse negócio de que somos todos iguais não é uma verdade. Nós somos semelhantes, mas cada um do seu jeito. Cada um da sua forma. E quando ele fala aqui, na palavra dele, ele fala muito isso. Ele nos mostra, nos livros de Filipenses, ele mostra isso claramente pra gente, que o melhor caminho, o da alegria, é essencialmente uma nota de agradecimento que ele faz aqui. Quando ele fundou a igreja dele, quando ele fundou essa igreja lá em Filipenses, né, em Filipe, que tinha muitos missionários. Era uma igreja que dava muito encorajamento uns aos outros. Eles se encorajavam entre uns aos outros, né, entre si. E nos dias de hoje a gente precisa disso também. Precisamos muito disso. Então ele tinha um amor excepcional pelo povo. Então vou falar aqui o que ele diz, já no versículo 3. O amor de Paulo para com todos os filipenses, pelo motivo da fidelidade dele ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu também dou graças a Ele a toda vez que eu lembro do meu povo aí, da minha família, dos meus amigos que não estão perto de mim, meus amigos aí no Brasil. Eu dou graças a Deus por todos que eu tenho e que eles estejam bem, que eles sempre consigam ver um caminho, que sempre tem um caminho, tem solução para tudo. É para não deixar com que essa resignação que eu falei, né, em relação à existência de se sentir inferior, afete a cada um deles. Então eu dou graças também, como o Paulo fez, eu sempre dou graça, fazendo sempre com alegria a oração por todos, em todas as minhas súplicas, pela vossa colaboração, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele em que vós começou a boa obra, aperfeiçoará ela a cada dia. A cada dia vai ser aperfeiçoada. Como eu tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vós tenho o meu coração. Eu tenho vocês no meu coração. Tenho sim. Todos vocês dentro do meu coração. Então, porque nisso vós fostes participantes da minha graça. Cada um de vocês que passaram, cada amigo, cada família que eu tenho, né? Até a família que foi acrescentada na minha vida, né? Família de sangue, tem participação, sim. Tem participação em tudo que a graça de Deus foi me alcançando. Todo mundo, cada um deles que passaram. Eu vejo vocês assim e entendo assim. E olha aqui, e Paulo, ele nos orienta, nos exorta sobre isso também. Agora, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me deu, é testemunha das saudações que todos vós e que é entranhável a afeição de Jesus Cristo, entranhável, que Ele entre dentro de você, que Ele entre dentro de cada um de nós, essa afeição que Jesus, que Cristo tem por cada um de nós. Ele pede isso para as pessoas que têm a caridade, que ela aumente a cada vez mais, de todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que são por Jesus, para a glória e louvor de Deus. Você fala assim, pode estar pensando aí, não é fácil isso. Não é fácil. Fica tudo mais fácil quando você se entrega. Quando você coloca assim diante dele, para falar assim, ó, Senhor, eu entrego em tuas mãos todas as dúvidas, todo pensamento que vem contrário à sua palavra. Porque se eu quero realmente o entendimento, se eu quero realmente, de fato, ter uma vida focada ou centrada com a verdade, com aquilo que o Senhor realmente nos chamou, então, começa a limpar, sabe? Começa a limpar de dentro para fora. Primeiro começa na minha mente, que a minha mente tem tanta coisa. Depois vai limpando o meu coração. Todas as raízes, inclusive aquelas raízes que eu mostrei ontem nos stories, quando eu estava limpando lá aquele pote de plantas. Então, todas as raízes que
estão aí dentro de você, que ficam fica lá, elas ficam agarradas, né? Vocês viram como eu mostrei ali, ela fica agarrada assim, ó, até na parede daquela caixa. No exemplo aqui eu tô falando da caixa, mas aqui eu tô falando em relação ao coração. Elas estão agarradas aí dentro do teu coração, da sua mente, do cérebro. Raízes que não te levam a nada, foram de crenças que foram colocadas, raízes de coisas que já acabou, já morreu, já se foi. É como de muitas daquelas que estavam na minha caixa de planta, estavam lá, raízes mortas, que não iam dar fruto nenhum, não ia nascer nada novo. Então, o que eu fiz? Eu limpei, arranquei tudo fora. Agora tá lá, a minha caixa tá limpinha, tá tirado o que não precisa para colocar algo novo. E a mesma coisa. Bom dia, Elisanete. Nossa, acordou cedo. Bem-vinda. Eu digo aí a live da madrugada. É a minha live da madrugada. Bom dia, amada. Tem alguém que acorda cedo aí também, antes do sol? Muito bem. Bendito seja o seu dia, que seja muito, muito edificante. Depois também nas suas lives. É memorável, sim, sermos livres. E é verdade, eu sou livre. Eu levantei mais cedo, já meditei aqui, sentei aqui na cozinha, fiz um café, já estou tomando, inclusive, ele, né? E agora estou falando com o povo. Estamos falando, passando, que é mais um dia que ele deu oportunidade para a gente fazer algo novo. Eu limpei ontem as minhas caixinhas, as caixas que eu planto os meus legumes, todo verão, assim, eu gosto de fazer isso. Eu ponho lá beterraba, espinafre, alface de várias qualidades, né? Rúcula, eu gosto. Aí ontem eu fui fazer a limpeza das caixas, porque elas já cresceram, que eu plantei ela tudo em potinho dentro de casa, né? Para elas crescerem dentro de um lugar quentinho enquanto elas são bebê, para semente explodir. Então, explodiu, agora precisa ir pro mundo. Elas têm que sair da casinha que tava para ir pro mundo lá fora. E a mesma coisa, gente. A gente tem que sair da caixinha, a gente tem que deixar a semente cair num solo fértil. A semente do quê? Da palavra, da verdade, da salvação, do que precisa para que ela possa explodir dentro de um coração fértil, de um terreno que foi preparado. Aí ontem eu também preparei o terreno que estava lá, das caixas, eu tenho 3 caixas grandes, que é onde eu faço essa horta minha. Então fui lá limpar, arrancando as raízes, tirando raízes velhas, mortas, que não vai me dar fruto, não vai me dar retorno nenhum, e até das ervas daninhas que aparecem, de coisas que eu não plantei ali e que elas vão vindo assim. E às vezes você também, a gente na nossa vida, o que eu estou fazendo o contexto, a gente não planta determinadas coisas, mas a gente colhe, recebe, porque ó, no mundo sopra, no ar o vento quando sopra, vem aquelas ventanias, é eles que espalham várias sementes. Aí, olha, mesmo dentro de uma coisa que é ruim, tudo tem um propósito. Olha só, o vento, para que ele serve? É para refrescar, sim, para sacudir a árvore, para limpar ela, para ela soltar as folhas mortas. Tem todo um propósito. É muito legal. Por isso que eu gosto muito de ficar olhando. Eu tô aqui olhando em frente para a janela, onde eu sempre vejo durante todo o ano as coisas que vão acontecendo na natureza, né? E a gente, vocês aí também têm, mas é que às vezes as pessoas estão tão atarefadas, né, na correria, que não para prestar atenção. E ao mesmo tempo que ele dá esse frescor, que ele ventila, que ele sacode as árvores para perderem as folhas velhas, para que cheguem as novas, como agora está chegando as folhas novas, também espalha sementes. As sementes espalham. Então elas vão caindo. A natureza, ela se reproduz naturalmente, ela não precisa nem da ajuda da gente. Você vê? E também tem sementes que caem em solos que não deveriam ter caído, como caiu na minha caixinha. Aquela caixinha foi preparada somente para salada. Então, trazendo isso para o contexto que eu estou falando da palavra, de mensagens ruins que vêm para a vida da gente, elas às vezes vêm notícias que você fica vendo, televisão em excesso, notícias ruins que você fica lendo, quem lê jornal, quem fica absorvendo isso, aí você fica com aquela raiz, ok, raiz de medo, insegurança, ai, porque tá perigoso por aqui, ai, porque olha, essa semana aconteceu isso, tá, acontece, mas se você se alimenta daquele que te fortalece, daquele que te protege, que ele te dá vida, a vida em abundância, que ele fala pra você, vai, que eu sou contigo, você pode estar no pior lugar que seja, sabe? Eu tenho essa concepção.
de ver assim, porque eu já entrei em cada lugar tão perigoso, e para falar de Deus, você vê. Mas quando eu ia naqueles lugares, eu já ia com ele na frente, já fazia aquela oração, sabe? E como até nos dias de hoje. Então muitas pessoas, às vezes, elas estão em lugares que a situação é difícil e que elas podem me ouvir e falar assim, para ela falar isso é fácil. Ela está lá em segurança, ela está num lugar que não tem perigo. Sim, graças a Deus, hoje eu estou num lugar que eu não sofro desses perigos, mas eu já vivi em lugares que tinha perigos em volta. Tinha sim. Eu me lembro de um dia, vou até fazer um spoiler aqui, olha, é bom assim, né? Eu gosto que frui, a Elizaleth vai fruindo assim. Eu tinha acabado de sair, era à noite, e tinha um grupo que tinha que se reunir naquele dia, era um propósito que nós estávamos, que tinha que ser, era à noite. Começou por volta de 8 horas, 8:30 da noite, e acabou 10 horas. E eu morava distante da onde eu tinha. Eu estava numa cidade e era em outra, na cidade vizinha, não era tão longe, mas era distante. O ônibus demorava, tal, demorou. E quando eu fui chegar no bairro que eu estava morando, quando eu desci do ônibus, assim que eu desci, um rapaz veio vindo assim, de bicicleta, e falou, vai, me dá teu telefone. Ele ia me assaltar. Eu falei, o quê? Não, sai de reto, Satanás. Olha só, você vai falar que perigoso, mas eu já saí de um lugar, eu tava queimando, cheia do Espírito. Gente, não tinha como. Quando eu falei aquilo, o cara, não era um menino não era um garoto, já era um rapaz adulto. Falei, sai de retro agora, sai fora. Ele virou a bicicleta e bum, desapareceu, sumiu. E a rua vazia, não tinha ninguém em ponto de ônibus. E o ônibus já tinha ido. E mesmo que tivesse ali, você acha que alguém ia descer? Não. Por isso que a fé sem obra é morta. Ela é morta. Ali, automaticamente, instantaneamente, eu usei a minha fé. Porque eu sabia que essas pessoas, hoje eu reconheço isso, que muitos fazem as coisas movida pelo mal. O mal que está dentro delas, que age dentro delas. E isso faz com que elas fazem atrocidades. Depois caem num lugar, num presídio, fica lá por anos. E quando ela cai em si, que naquele lugar muitos caem em si, muitos acabam recebendo até. Aí em vez de falar, depois que virou bandido, aceita Deus. Não julgue para não ser julgado. Eu sei que muitos fazem isso. Eu fiz isso. Sabe o que eu falava? Lavar a roupa com mais aquela velha criatura, mas é pra quê? Pra edificar quem tá me ouvindo hoje. Porque, como eu fiz agora de manhã, eu já fiz o boot, e o boot de hoje fala, a tua história merece ser contada. E é verdade. Então, uma parte da minha história, eu vou contar agora, aqui. Eu falava assim, tinha que jogar uma bomba nesses presídios, matar tudo. Olha, sabe quando a gente fala isso? Quando a gente não tem o amor que vem do alto. A gente não tem isso dentro da gente, a gente pensa dessa forma. A gente não dá valor para a vida humana de ninguém. Incrível, né? Incrível. E ali, naquele dia, quando aquele rapaz tentou me assaltar, eu só falei isso. Uma palavra que a gente sabia que o nosso Pai, Jesus, ele tinha feito isso quando sabia que o outro estava tentando ele. O cara ali foi me tentar no assalto, a tentar me colocar um medo em mim. Foi isso, ele queria me colocar um medo. E talvez se eu tivesse aceitado aquele medo naquele momento, aí nunca mais eu ia pro meu grupo fazer lá os encontros junto, a gente ali estudar, praticar, entender, sabe? Trocarmos informações sobre aquilo que a gente estava estudando. Então, essa é a mensagem. Para que o Paulo, você vê, voltando aqui no que eu estou lendo em Filipenses, ele mostra o caminho, ele mostrou o caminho para várias pessoas em várias regiões diferentes. Nessa vez aqui, ele estava em Filipenses, ele dizendo que temos que ser o quê? Pessoas positivas ou negativas? Ele faz uma pergunta, né? Pessimistas ou otimistas? A gente tem que estar concentrado, decidir, né? A gente tem que se direcionar nas concentrações das bênçãos que Deus tem pra gente. E nas maravilhosas possibilidades da existência que tem, vivendo numa vida com Ele, na existência, para a sua glória? Não, para a glória dele. Então a gente tem que focar o quê? Não é nas dificuldades, é na vida.
se ressignificando as coisas que acontecem, ressignificando. Porque dessa forma você vai ter dentro do interior tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus tem grandes coisas para você. Então, nessa madrugada, foi essa palavra que quando eu abri, eu vi, e a gente também está estudando ele, o Filipenses, e eu falei, vou fazer o meu transbordo falando sobre isso. E é claro que aqui eu já coloquei a minha parte também de falar um pouco sobre a minha caminhada. Quando eu realmente não tinha, eram esses pensamentos que eu tinha em relação às pessoas que não teve uma, digamos assim, que não teve uma boa obra na sua vida, não deu tempo até cair no mal, né? No mal total de acabar dentro de uma prisão. Olha só, se desejar jogar uma bomba dentro de um presídio, não cabe a mim. Ele fez o errado, e não cabe a mim julgar, não cabia a mim julgar. Eu falava assim, tem que matar todos, né? Coisa feia. Mas eu já me arrependi e já fui perdoada, graças a Deus, por essas coisas, essas palavras. E hoje eu transmito muito amor por todos e por transmitir amor por todos. E eu sabendo disso depois, quantas vezes eu, depois que eu conheci esse amor que vem do alto, eu entrei em presídios femininos, porque a gente fazia um trabalho, eu fiz muitos tempos trabalho em presídios feminino. Se eu não tivesse recebido esse amor do alto antes, essa compreensão daquilo que ele realmente queria, olha só. Aí eu falei, eu fiz um vídeo ontem no outro canal, Elisanete, você que tá aí, falando daquele duelo que o Pablo, ele fez o comentário, né, do símbolo do infinito, que coisas do teu passado ele te conectava, te conecta pro teu futuro e tinha a ver com o seu propósito de vida no teu presente. E naquele momento da minha vida, realmente, de novo, olha só, é incrível isso, a gente trazer pra consciência. E o que eu falava no passado, muito antes de eu conhecer a palavra, que eu falava em relação a jogar bomba, depois que eu fui limpada, que as raízes sujas foram arrancadas, essas podridões saíram de dentro da minha mente, do meu coração, porque não me daria fruto nenhum. Pelo contrário, estaria me sujando cada vez mais. Não vai eu. Foi o trabalho que eu mais, o trabalho que eu digo, trabalho de missão que eu digo que eu tive perante a obra para fazer as coisas que ele pedia, para levar o evangelho a toda criatura, foi um dos que eu mais gostei, que eu me via usada. Exato, é isso. Não é nem o que eu gostei, que eu me vi usada. Foi naquele, dentro da cadeia. Segundo distrito, na Baixada Santista, em Santos. Quem é de lá conhece. Nossa, ali ele me usava muito. Justamente foi de encontro com aquilo tudo que eu condenava. É muito forte isso. É muito forte. E foi lá que ele me usou muito. E consegui glorificar o nome dele ali dentro, naquele lugar, porque muitas mulheres que lá estavam, que só tinha mulheres, que tinham cometido pequenos delitos ou grandes atrocidades. Até de uma que eu me lembro, que tinha, junto com a companheira dela, né, porque no mundo a gente sabe que isso existe, infelizmente, junto com a companheira dela, assassinaram a própria filha. Muito forte. E toda vez que eu entrava lá, era toda segunda-feira eu ia naquele lugar. Toda segunda-feira que a gente fazia o trabalho lá. E ela sempre gostava de falar comigo. Ela falava, a senhora pode vir aqui? E ela estava isolada das outras, porque as outras não podia ficar junto. É uma regra que existe. Existe entre elas, porque as outras, por mais que delitos que tivessem cometido, mas elas eram contra ter matado uma criança. É muito engraçado, né? Engraçado, porque eram todo tipo de criminalidades que tinham ocorrido naquele lugar. Cada uma umas com penas curtas, iam sair dali em breve, outras esperando sair o alvará de soltura, enfim. E eu me lembro dessa menina, dessa moça, muito forte. Eu me lembro de outra que um dia me encontrou na rua.
eu não a reconhecia, porque eram muitas. Ela veio correndo atrás de mim, andando mesmo, ela acelerou, bateu no meu ombro, eu, oi, tudo bem? A senhora não lembra de mim? Eu falei, ai, me perdoa, não, que eu conheço tanta gente. Eu estava lá no 2º distrito, e eu lembro que a senhora falou comigo, ela comentou, eu falei, uai, estou aqui agora, e estou buscando a Deus, estou isso, aquilo. Eu falei, olha, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, vamos arrancar as raízes ruins. Eu tinha umas raízes, várias raízes ruins. Eu arranquei todas elas. E hoje eu tenho certeza que dentro de mim tem raízes muito boas. E eu sempre procuro dividir aqui com vocês. E hoje, olha, como eu fiz o boot, você depois pode ouvir aí, que tá logo no comecinho da live, eu cantei um pouquinho, aí comentei que o boot de hoje ele fala: as suas histórias devem ser contadas, porque a sua história pode curar vidas, ela merece um livro. As pessoas podem querer te ouvir, vão querer, sempre alguém vai ouvir. E eu contei um pedaço da minha história, do meu caminho. Já era uma história quando eu já estava andando com ele. E como eu pensava até antes dele. E tem muito mais. Mas agora eu vou deixar vocês, para vocês poderem também limpar aí o seu terreno, arrancar essas raízes ruins que estão aí, para deixar semente nova entrar e dar fruto. Elisanete, tenha um excepcional dia aí, tá? Depois eu vou ver que eu vou sair. Hoje eu tenho que sair 12h30 aqui. Mas acho que se você entrar agora cedo, eu posso ouvir a sua live também. Tá bom, minha amada? Fique bem. Que Deus abençoe todos vocês, tá? A gente se vê no próximo vídeo. O que eu fiz ontem, eu fiz o vídeo, fiz sim, eu não fiquei sem fazer vídeo ontem. É que eu não fiz esse canal. Eu fiz lá no Rô Cowboy Oficial, na parte do empreendedorismo, porque a Rô também é dessas. Vocês sabem. Então, quem quiser, pode ir lá. É o mesmo nome, só que não tem o amor pelo do alto, tá? Rô Cowboy Oficial. E hoje vai ter mais. Vai ter mais, porque se estamos juntos e falando do reino, o reino de Deus não é só depois da morte, é aqui em vida. E vamos produzir, gente. Produzir, que a vida vai ter que mudar. Não é dar um pouquinho, né? Melhor, é pouco de qualquer jeito. Ainda falei ontem, é para melhorar para muito. E a plenitude não é só dinheiro, é em diversas coisas. Mas se o dinheiro vir e falar, oba, derrama, Senhor. Tchau. Compartilha, manda essa live para outras pessoas que elas vão gostar de saber, tá bom? Até depois.